Gilmar preso! Que Gilmar preso o quê, rapaz? Temer preso! Eu tô ficando doido, eu tava pensando aqui uma coisa, Gilmar... O Temer foi preso, o Gilmar vai soltar o Temer, é isso que eu quero dizer, tô me atrapalhando, tô igual o Bolsonaro. Na hora de formar as frases me atrapalha, porque é o seguinte, tinha um BMW lindão aqui na minha frente, eu queria filmar um pouquinho o BMW indo, cara, e o bicho deu uma pisada no acelerador, rapaz, que foi-se embora e eu fiquei só na poeira. Mas, enfim, Michel Temer, isso sim, foi preso, cara, muito bem feito. Tem que ser preso todos esses canalhas, é triste, isso é realmente lamentável que um país tenha 2 ex-presidentes na cadeia. E a Dilma vai chegar a hora dela também. Essa outra aí não perde por esperar. Mas, como eu disse logo no começo, o pilantra do STF, Gilmar Mendes, que esse cara eu vou te contar, viu? É um pilantra. Como disse o Cajuru, Gilmar, tu tá ganhando quanto, rapaz, pra soltar esses bandidos? Qual é teu interesse nesse negócio? Só pode ter alguma coisa, cara. Não tem lógica, não tem explicação plausível como é que um ministro da Suprema Corte tem essa tara de soltar bandidos corruptos, pessoas que roubaram muito dinheiro, que meteram a mão no dinheiro. E aí vai lá Gilmar Mendes e libera, deixa os cabras na rua. Toma vergonha na tua cara, Gilmar. Deixa de ser pilantra, rapaz. Tu é um palhaço, rapaz. Tu é um palhaço, Gilmar Mendes. Tu não tem honra, cara. Se tu tivesse honra, tu ia dizer o seguinte, olha que vista linda, gente, o centro da cidade de Calgary. Se tu tivesse honra, Gilmar, tu ia se declarar impossibilitado de julgar ações onde pessoas do teu relacionamento estão envolvidas, amigos, padrinhos, enfim, compadres, aquela confusão toda. Se tu tivesse um pingo de vergonha na cara e decência, coisa que é lamentável, um juiz da Suprema Corte do Brasil é um indecente, bicho. O cara é um indecente, o juiz da Suprema Corte brasileira, o meu país, é um indecente. Isso é dose. Pois bem, Michel Temer está preso, junto com ele foram ministros do governo dele, e a coisa ainda parece que vai aumentar, tem mais pessoas da alta cúpula do governo Temer que também estão sendo focados nessa pilantragem que fizeram com o Brasil. Agora, o que eu gostei muito, gente, olhando aqui pro lado pro trem que vem saindo aqui do buraco, esse trem ele tem uns pedaços que são subterrâneo, tem outras partes que são por fora, enfim. O que eu gostei muito, cara, de ler foi a ordem de prisão assinada pelo juiz Marcelo Bretas, que é o juiz responsável pela Lava Jato no Rio de Janeiro. E ele deu-lhe uma cotovelada nesse STFzinho michuruca que a gente tem, viu? Ô, STFzinho, ô, cortezinha minúscula, cara. E eu faço questão de escrever STF com letras minúsculas, de propósito. Porque é realmente um tribunalzinho de meia tigela, onde ministrecos fazem merda a 3x4. Lewandowski, cara, pisou na Constituição, rasgou a letra da lei. Como é que um ministro da Suprema... Cara, isso é uma vagabundagem. O nome disso lá no Ceará, minha terra, é vagabundagem. O cara pega... A lei diz que se alguém que é presidente da República for afastado, sofrer um processo de impeachment e o resultado for o afastamento, essa pessoa tem que se tornar... Tá na lei, cara. Tá escrito. Tá escrito, meu amigo. Mas esses caras do STF, eles fazem a coisa, cara, do jeito que eles querem.
Bicho, tá na hora de começar a população se juntar, jogar pedra nesse STF, cara. Jogar tomate na cara desses caras, bicho. Que esses caras não podem fazer isso. Esses pilantras não podem ser pilantragem. Eu estou tratando com desrespeito? Estou. Pois bem, senhor Ricardo Lewandowski, Michel Temer, Dias Toffoli e outros, Marco Aurélio Melo, se vocês querem respeito, ajam com dignidade ao cargo de vocês, rapaz. Ajam na altura do cargo de vocês, para vocês poderem exigir respeito. Vocês apequenam o STF. Vocês diminuem a Suprema Corte do meu Brasil. Vocês avacalham a Suprema Corte do meu Brasil. Um é nessa tara de soltar corrupto, o outro rasga a letra da lei, o outro vai fazer lá um inquérito. Dias Toffoli e um monte de advogado está dizendo que o cara errou grosseiramente. Mas lógico, seria diferente se ele tivesse acertado, aí sim, seria de se surpreender. Mas Dias Toffoli errar grosseiramente num documento oficial do tribunal, isso não é de se estranhar. Isso não é de forma alguma de ficar surpreendido. O cara tentou ser ministro de primeira instância, cara, e não conseguiu por 2 vezes. 2 vezes o cara leva pau no exame da magistratura, aí vem um outro inconsequente que tá preso, babaca, e vai e bota, porque era advogado do partido, nomeia o cara para a Suprema Corte, para ser ministro da mais alta corte do Brasil. Isso é uma ofensa, isso é um assinte, isso é uma bofetada na cara dos juízes e juízas que estudaram, que se esforçaram, que pagaram o preço, que fizeram o dever de casa. Agora você tem que ver um sujeito desse, um desqualificado, porque o cara, a palavra certa é essa, é desqualificado. Desqualificado, deixa eu dizer para vocês o que significa. É alguém que não tem a qualificação necessária para fazer alguma coisa. Por exemplo, eu sou desqualificado para tocar guitarra, porque eu sei algumas notas apenas, alguns acordes, mas isso não me qualifica para tocar guitarra. É a mesma coisa. Dias Toffoli, Antônio Dias Toffoli, é um desqualificado, ele não tem a qualificação necessária para ser juiz da Suprema Corte do Brasil. E agora é o presidente da Suprema. Isso é piada, bicho. Isso é uma anedota de mau gosto. Brincadeira. Tem que ter essa CPI lava-toga. O judiciário brasileiro tem que fazer uma reforma geral. E eu queria até aqui sugerir algo para essa reforma. Primeiro, acaba com a justiça trabalhista, que isso aí é uma imoralidade. Ela gasta mais do que o que os trabalhadores recebem como indenização por ações na justiça. Bem mais. Seria muito melhor pegar esse dinheiro que os trabalhadores gastam, esse dinheiro que essa justiça gasta, e simplesmente dar para os trabalhadores. Simples assim, tá aqui, ó, toma. Porque a justiça do trabalho gasta muito mais. Mas, para não dizer que não tem um processo devido, acaba com a justiça do trabalho, acaba com justiça federal, acaba com justiça militar, passa a ser uma única justiça. A justiça federal. Todos os juízes, o Poder Judiciário já é um órgão da nação. Então, os membros do Poder Judiciário já deveriam ser membros de um órgão federativo. Então, não dá para entender por que tem que ter uma justiça do trabalho, uma justiça federal, justiça militar, justiça isso. Cara, isso é um gasto desnecessário. É um absurdo. Justiça eleitoral, absurdo, acaba com isso. Faz assim, é uma justiça
Justiça de primeira instância, a nível, tudo ligado a federal. Se teve um crime envolvendo a Caixa Econômica Federal, bota um juiz de primeira instância para cuidar. Pega todos os juízes e unifica numa carreira só. Se teve um crime eleitoral, bota um juiz para cuidar. Se teve um crime, alguma coisa trabalhista, um juiz normal vai julgar aquela causa. Vai ter gente que vai dizer assim, não, mas você tá exagerando porque tem especialização. Cara, os países desenvolvidos são assim, cara. Aqui no Canadá é assim, nos Estados Unidos é assim. Como é que funciona lá? Por que no Brasil não funcionaria? Que absurdo. Pois bem, unifica tudo. O cara, juiz de primeira instância, depois de X anos na magistratura, na primeira instância, ele pode aspirar ser desembargador. Quando abrir uma vaga para desembargador, os desembargadores ou um outro mecanismo de escolha, mas necessariamente tem que ser um juiz de primeira instância com X anos de carreira. Aí, segunda instância, depois tem o Tribunal Superior, Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, STJ. Só pode aspirar a ser ministro do STJ quem tiver X anos como desembargador. Sei lá, determina-se aí 5 anos, 10 anos, 7 anos, enfim, são detalhes. Aí sim, o cara depois de X anos como ministro do STJ, ele pode aspirar ser ministro da Suprema Corte Brasileira. E aí pode até ser esse sistema que é em vigor no Brasil, o presidente indica, e eu acho que poderia ser o seguinte, o presidente indicaria 3 nomes de ministros do STJ para a vaga, uma vaga do STF. E esses 3 nomes iriam então para a sabatina no Senado, e os senadores, aí sim nós teríamos uma escolha realmente baseada em critérios técnicos, em critérios... Aí poderia até ter alguma coisa em termos de politicagem, mas a possibilidade seria bem menor, infinitamente menor. E aí depois que o cara passasse por essas fases, aí sim ele poderia almejar chegar na Suprema Corte, e aí ele chegaria lá com a cabeça erguida. Mas do jeito que o Brasil está sendo, cara, tá uma vergonha, bicho. Uma vergonha. Pois bem, o juiz Bretas, do Rio de Janeiro, escreveu lá na hora que ele foi fazer a sentença lá da prisão do Michel Temer, e o que ele escreveu foi um tapa na cara desses pilantras do STF que ficam fazendo merda e não quer que a população reclame, não quer que ninguém fale nada, porque eles vão processar, eles vão... Mas não é assim. O que o Marcelo Bretas está falando é que o Poder Judiciário, ele não pode começar uma ação desse jeito. Ele tem que ser acionado por alguém. Ele tem que ser... Alguém tem que começar esse processo pedindo para que a justiça se posicione. Mas a justiça, por si só, e o STF é o órgão máximo da justiça brasileira, na hora que o presidente do STF prepara um inquérito para punir alguém que, segundo eles, agrediu a honra, que honra, que esses caras não têm honra, mas eles acham que tem. Bando de urubu. Agrediu a honra deles. Aí o cara lá, o Dias Toffoli, vai lá e faz, ele mesmo toma a iniciativa de fazer um inquérito. Tá aqui, pronto, vamos pegar esse aqui, esse aqui, esse aqui. Que é isso, rapaz? Isso fere o princípio legal. Mas, como eu já falei antes, Dias Toffoli não tinha como saber, né? Apesar de ter não sei quantos assessores,
Ele deve ter tentado dar uma de eu sou o cara, eu vou fazer esse negócio aqui. A justiça tem que ser acionada. Quando ela é acionada, então ela é chamada a dar uma resposta. Quem é que aciona essa justiça? A polícia pode acionar a justiça quando alguém chega lá na delegacia dizendo, olha, aconteceu isso, então faz um boletim de ocorrência, depois isso aquilo se transforma em inquérito, o delegado vai chamar a parte envolvida, vai ouvir a parte lá, vai registrar aquilo no inquérito, e aí o advogado também pode ir para defender, mas não é isso que eu ia dizer, o delegado pode, então, decidir, não, isso aqui é o seguinte, vamos mandar isso aqui para a justiça resolver quem é que tem razão nessa história. Quando alguém comete um crime, um assassinato, por exemplo, é feito o inquérito e esse inquérito é mandado para a justiça determinar se aquele cara foi culpado, se foi inocente, se é culpado, qual é a pena, quais são os atenuantes, enfim, tudo isso daí é considerado, mas depois que há uma abertura de um inquérito policial, e aí sim a coisa caminha. Uma outra possibilidade, o Ministério Público, e é nesse ponto aí que a Lava Jato está caminhando, porque o Ministério Público pode investigar empresas, enfim, esse tipo de transação, e aí o Ministério Público encontrando evidências, encontrando coisas que podem caracterizar aquele crime, essa investigação vai adiante e o Ministério Público encaminha para a Justiça para que seja feito o procedimento legal. E aí, de novo, os advogados são convocados e vão apresentar a defesa, a acusação vai apresentar as provas que tem e a Justiça vai analisar aquilo lá, julgar e dizer, olha, é culpado, está aqui a sentença, é inocente, pode ir embora para casa. Mas a Justiça, por si só, ela não pode começar um processo criminal, um processo desse tipo. Isso é um absurdo, cara. Esses caras estão loucos, bicho. Eles estão se achando realmente que podem tudo, e alguém tem que dar um basta nesses caras. Manda um sargento e um cabo lá, rapaz, pra ver se esses cabras criam jeito. Que é um negócio de louco. Vou te contar, viu? Ai, ai. Mas estou já quase chegando no meu destino, um engarrafamento doido aqui. Tinha ficado de chegar lá às 3h30, mas ainda estou aqui nesse engarrafamento. Vou ficando por aqui no programa de hoje. Se você gostou, já sabe, dá joinha, passa pra frente, assina o canal. Preciso de pessoas inscritas nesse canal. Me ajuda a aumentar a base de inscritos. Tá bom, gente? Abraço a todos. Beijo e até o próximo Acorda Brasil.